Paz, irmãos, irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus, louvando a Deus, agradecendo a Deus por mais esse dia, né? Frio, mas graças a Deus, né? Tudo tem um porquê, Deus sabe o porquê das coisas, então o frio também é necessário, né? Então a gente louva a Deus, agradece a Deus por esse dia, entregamos tudo na presença dEle, consagramos a nossa família, o nosso dia, o nosso trabalho, agradecendo a Deus pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, por tudo. Obrigado, Senhor, amém, aleluia. Elcio vai dar a paz, bom dia para os irmãos. Bom dia, graça e paz, 9 de junho Já, né? de 2026, friozinho. Gente, Nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome de Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, pedindo que o Teu Espírito Santo venha nos dar unção para conseguirmos ministrar a Sua palavra com sabedoria do alto, em nome de Jesus. amém. Graça nós te damos por esse momento, que Ele estenda a Sua mão poderosa sobre as nossas vidas, nos trazendo entendimento, nos trazendo discernimento. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que essa live alcance muitas vidas, muitas pessoas, essa palavra seja pronunciada mundo afora, levando essa semente aí, como uma semente jogada ao vento, dê muitos frutos ao longo do tempo. Amém? Estava pensando em semente. Amém, amém, amém. Eu estava pensando em semente. Nós temos algumas sementes minúsculas, pequenininho, o vento vai levando. Marinês, bom dia, paz, tudo bem? Minha prima lá de São Marinês, bom dia. Tá frio aí, Marinês? Tá gelado, eu acho que todo lugar tá frio. E aí, gente, eu tava pensando, meditando uma coisa sobre sementes. Sementes voam, né? O vento toca elas. Ontem tava um vento e essa sementinha vai, chega ali, cai numa terrinha. De repente vem um sereno, uma chuva, faz ela germinar. E ela dá fruto, depois desses frutos dão outras sementes e assim vai se propagando, né? E que nós possamos ser esse tipo de semente, ou nós possamos ser o vento que espalha a semente, né? Nessa maneira de pensar, nesse contexto que eu estou falando. Bom dia, Eva, bom dia, Marinês, Pai do Senhor. E hoje nós estamos meditando, eu e a Célia, a gente estava tomando café aqui bem cedinho. A Célia, nossa, que legal, Elcio, Barnabé, falando comigo do Barnabé. A gente não ouve muitas pessoas falando sobre ele, né? Tá friozinho sim. E Barnabé... Bom dia, Eva. Bom dia, Edna. Barnabé, Dona Ana, Pai do Senhor, bom dia. Edna, bom dia, Pai do Senhor. E Barnabé foi uma pessoa também importante, embora a gente não ouça muito falar, mas ele foi importante porque... Tá aqui na Bíblia, né? Aqui na Bíblia, o que acontece? Se Deus colocou ele aqui é A Célia pode até explicar. A Célia explica melhor do que eu as historinhas. Olha, aqui na hora do café eu fico conversando com o Elcio. A gente sabe que Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele achava que o cristianismo era uma seita que estava vindo contra a religião, contra as leis de Deus. E o Paulo, ele era religioso. E ele caçava cristãos. E a fama dele... se espalhou. Por causa disso. A ponto de, quando Paulo foi convertido, a palavra vai falar que ele caiu com o rosto em terra, ficou cego. Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Essas foram as palavras que Jesus falou para ele. E ele foi convertido instantaneamente. Só que aí foi tão instantaneamente que ele queria pregar a palavra de Deus e falar do amor de Jesus para as pessoas. O cara ficava desconfiado. Falava, isso daí é armadilha, né? Barnabé levou Paulo até os apóstolos. Porque os apóstolos não queriam aceitar. Porque os apóstolos não queriam Paulo, porque... aceitar Paulo, já por causa dessa fama. Será que realmente ele se converteu, isso né? é armadilha, vai matar os outros, vai matar nós também. E Barnabé confiou. Insistiu, confiou, seguiu eu tenho certeza absoluta. O Espírito Santo o Espírito levou Santo exatamente levou ele
apresentou. E aí a gente vai ver alguns trechos aqui. Primeiro a Célia abriu aonde? A Célia abriu em Atos, eu abri em 2 Timóteo. Deixa eu falar um pouquinho disso, né, irmãos? Eu estava meditando isso ontem, hoje. Eu estava meditando assim, ó, olha só, como que às vezes você precisa de pessoas para te ajudar, né? Uma pessoa como Paulo, que foi tão conhecido, que é tão conhecido nosso, né? Paulo, mas por trás da história dele teve um Barnabé que o ajudou, né? Deus tem um propósito para minha vida e para a tua vida. E coloca um ajudador. Muitas vezes nós somos Barnabé, né? Não precisamos ser Paulo. Para Deus, tanto faz. O que Paulo fez e o que o Barnabé fez tem o mesmo valor, irmãos. Não é porque Paulo estava está aqui, escreveu todos esses livros, fez tudo isso, que na presença de Deus, Paulo e Barnabé têm o mesmo valor para Deus, porque Barnabé trabalhava por trás dos bastidores. E muitas vezes Deus vai nos usar, né, Maria? A paz, irmã. Deus vai nos usar como canal de bênção, né? Peço oração por Anthony. Tá, se ele vai escrever, deixa eu ler quem que é. Tá, Anthony. É um menino de 6 anos. Com medo, isso é opressão. Vamos ler, sim. O Anthony, olha. Então, irmãos, Barnabé, ele viu o valor de Paulo e o Espírito Santo mostrou para ele que Paulo tinha se convertido verdadeiramente, merecia, né? Tá junto com os apóstolos, e Barnabé o levou, né? E, né, Sandra? Bom dia. E aqui fala assim, ó, em Atos, capítulo 12, versículo 13, fala assim: e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Olha essa também, olha aqui. Olha como Barnabé é importante na história, na palavra, né? Barnabé pega e leva um jovem. Paulo, vamos levar um jovem? Paulo, vamos, né? Leva. Só que no meio da viagem, João Marcos desistiu da viagem. Não sabemos o porquê, a palavra não fala. Não fala. Mas ele era jovem, gente. A gente sabe que jovem, né? Tá vendo aquelas dificuldades, tá vendo tudo aquilo que eles estão passando, porque o caminho não era fácil. A viagem, né, Nivaldo Freitas, bom dia. Bom dia, Nivaldo. Bom dia, Maria, Pai do Senhor. A viagem não era fácil. E talvez, João Marcos Ló, isso não é para mim. A palavra não diz aqui, não fala porque que ele desistiu no meio do caminho, só fala que ele foi embora. Mas Paulo, Paulo era rude. Ele era meio rude, e aí ele ficou com uma bronca disso, falou: onde já se viu isso? Largar a obra no meio do caminho? Não vai mais, nunca mais. Não, aí eles foram, mas na outra viagem que teve, né? Barnabé falou assim: vamos levar João Marcos? Paulo falou: não vamos. Ele desistiu? Vai desistir de novo. Vai desistir de novo. Olha como Barnabé era uma pessoa apaziguadora, uma pessoa que via o valor, né, das pessoas. Ele viu o valor de Paulo, mas também ele viu que João Marcos era um moço de valor. E ele, o que ele fez? Ele abandonou Paulo e foi fazer missão com João Marcos. Então, ele viu, João Marcos não voltou do caminho e ficou de mão banando sem fazer nada. Certamente. Não, certamente ficou fazendo algo para que Barnabé visse o valor. A palavra vai falar que eles se dissiparam e eles foram levando a palavra de Deus para todos os lados. Aí você deve estar perguntando para mim: Célia, o que é essa bagunça que você está fazendo aí? Gente, estou falando do propósito de Deus na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Muitas vezes o Senhor vai nos chamar para ser Paulo. Muitas vezes Deus vai nos chamar para ser Barnabé. Outras vezes, né, para ser João. A gente desiste no meio do caminho, mas eu tenho uma pessoa que me ajuda. Pessoa tem outro propósito. Às vezes tem muita gente fazendo uma obra num lugar só. E ali e no outro lugar, vou dar um exemplo aqui, vamos lá.
Tem muita gente aqui no norte da nossa cidade fazendo a obra naquele miolinho, lá no sul não tem ninguém. Eu estou dando um exemplo da minha cidade. Pode ser do meu país, pode ser do seu estado. Muitas vezes a gente quer fazer a obra lá fora. Ai, eu quero ir para a África, eu quero ir para não sei aonde, para o Amazonas, para a tribo indígena. Você já viu na sua cidade quanta necessidade há? Eu já vi na minha. Na minha cidade deve ter umas 23 igrejas evangélicas. 3 igrejas católicas. Estou falando de igreja de Cristo, de Jesus Cristo. Uma cidadezinha pequena. Nossa cidade tem nem semáforo ainda, tem 14.500 habitantes. Oh, glória! Essa cidade agora, que eu amo. E há uma carência de palavra. A gente vê quando de vez em quando a gente faz uma carreata para Jesus, assim, a gente reúne todas as igrejas, o conselho de pastor reúne, a gente faz, as pessoas ficam atordoadas assim nas portas das casas olhando, sabe? Não sei o que eles pensam. Mas aqui... Deixa eu voltar para a palavra. Mas aqui, ouça só, esse ide aqui de Barnabé, eles faziam missão. Eles andavam para todos os lugares, a palavra vai falar, ia para Esmirna, para Antioquia, para todos os lugares. Depois você vai ler, depois eu vou ler mais um trechinho mais no final da vida de Paulo. Olha essa, no final da vida Mas de no final Paulo. da Paulo, depois de tantas desavenças, porque às vezes até por teimosia, falou assim, ele desistiu no meio da viagem, eu não vou chamar ele mais para nada. Não deu mais chance, gente. Eu não quero dar chance para ele, sabe por quê? Menino novo vai desistir de novo, vai largar a gente na mão. Mas o João Marcos continuou fazendo a obra. E muito bem, eu creio. Muito bem, muito bem. Aí o que acontece? Só que o Espírito Santo, irmão, ele entra na nossa mente e ele nos ensina. E ele nos ajuda a gente enxergar as coisas com olhos de Deus. Verdade, né? Não com nossos olhos humanos. Porque depois você vai chegar, e eu vou pular minha Bíblia aqui, eu já pulei antecipadamente, lá para 2 Timóteo. Aí você vai ver o finalzinho. Quando Paulo vai falar, combati o bom combate. Quando ele estava no finalzinho da vida, sabe o que aconteceu com ele? Ele mandou chamar. Barnabé. Ele falou assim, só Lucas está comigo. Me chama. Toma João Marcos, traz-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Olha que lindo, irmãos, isso, né? Tá? E quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade. Não precisa ler o resto, é só... Na casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Mas lê o João Marcos de novo. Olha, só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Olha, então quer dizer que ele continua o ministério. Ele ouve aqui, no final da vida de Paulo, um reconhecimento, que ele fala, poxa, a vida inteira eu rejeitei esse rapaz. Mas eu quero ele agora. Mas ele continuou fazendo a obra, ele é útil. Ele é útil. E aqui, irmãos, as pessoas... Muitas vezes, irmãos, a gente se sente isolado. Nossa, ninguém dá valor. Mas eu estava falando, eu faço tanta coisa, a gente não tem nenhum reconhecimento. Eu já falei sobre um pastor que foi... Eu não falei na live da noite um dia. Algumas igrejas brasileiras, elas têm o hábito de mandar missionários para longe. E pegaram jovens, um casal de jovens, acabaram de casar e mandaram eles para China, onde é porteira fechada naquela época para o evangelho. Eu estou falando de mais de 60 anos atrás. Eles passaram lá praticamente sua lua de mel e a sua vida toda na China fazendo missão. 50 anos eles ficaram lá. E um dia eles voltaram para o Brasil. Já pensou? 50 anos, já tinha feito boda de ouro. E quando chegou no Brasil, sabe o que eles esperaram? Uma grande recepção no aeroporto, uma festa. Só que não tinha ninguém. Ninguém. Isso é caso verídico. Por quê? Porque quem enviou já tinha morrido, provavelmente.
Os pastores velhos, os líderes antigos já tinham morrido. Ninguém nem sabia que ele estava lá. Ele estava por conta do Espírito Santo e de Deus. E aí houve uma grande decepção, principalmente da mulher não, mas do homem, daquele pastor. Ele falou, nossa, não tem reconhecimento, fiquei lá 50 anos da minha vida, gastando a minha vida todinha. E hoje ninguém nem vem aqui me receber. E ele perdeu a fé. Ele perdeu a fé. E um dia ele saiu de casa, mulher, onde você vai? Ele falou para a mulher dele, pergunta para o seu Deus. Porque, olha, nem era mais o Deus dele. O porquê. Decepcionado. E quando ele voltou, perguntou, ela falou, perguntei. Ele respondeu? Respondeu. Falou que nós não somos daqui. Nós não precisamos de reconhecimento e aplauso daqui, porque nós não somos daqui. Então, eu falo para mim e para você hoje. Nós não somos daqui. Aqui não é a nossa casa, aqui nós estamos de passagem. E Deus aqui, tem um propósito. Deus pra tem mim, um plano, você, um propósito para você. E a gente às vezes não pode ser que a gente não entenda agora, irmãos. Mas Deus tem um propósito na minha vida e para você. Deus tinha um propósito para Paulo, para João Marcos e para Barnabé. E para todos os apóstolos, todos os discípulos. Cada um era diferente. João Marcos andou por um caminho junto com Barnabé, Paulo foi por outro caminho, mas no final tem o mesmo valor para Deus, né? Todos cumpriram a obra, fizeram, que estão todos aqui, né? Olha aqui que lindo, né? Falando de João Marcos no fim, Paulo chamando João Marcos. Manda-me trazer João Marcos porque ele é muito importante, né? Uma pessoa que tinha sido rejeitado por Paulo, né? Mas por quê? Porque ele tinha largado a obra pela metade junto com Paulo. Eu entendo Paulo, eu entendo João Marcos, e Barnabé era o apaziguador. O Barnabé, ele tinha uma visão, quando a gente percebe como Barnabé ele era guiado pelo Espírito Santo, que ele viu o valor de Paulo, quando ninguém queria aceitar Paulo, ele levou Paulo para os apóstolos. Quando ninguém queria aceitar João Marcos, Barnabé não abandonou João Marcos, Barnabé ficou com João Marcos. Então, Deus usando cada um de uma forma, de uma maneira, e a gente não tem que ficar, porque um faz a obra mais que o outro. Não. Eu penso que no final da vida de Paulo, ele começou a meditar as coisas, porque ele vai falar, Demas me desamparou. Todos me desampararam. O outro foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas ficou comigo. Vandeir, pastor Vandeir, bom dia. Aqui, às vezes ele estava mais velho, que ele vai falar que eu acabei, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aqui, eu acho que ele já estava mais meio... Já estava acabadinho. Ele já estava no final, sabendo que já era assim, né? Mas aqui eu vejo, irmãos, a necessidade que Deus achou de espalhá-los para levar a obra a muitos outros lugares diferentes. Tanto vê que essa missão missionária que eles têm, propósito de Deus, foi alcançado. E não era para eles andar juntos. Quando eles foram espalhados para pregar a palavra de Deus, né? Amém? Amém. Que lindo, né? E aí a gente vai ver que o plano de Deus, irmãos, é esse. Às vezes usar uma pessoa como... Usar uma como canal para outra chegar. E para levar também, para apresentar, para falar, não, gente, esse cara aqui ele se converteu de verdade. Eu estou apresentando para vocês, eu ponho a minha mão no fogo por ele. Domingo eu tava lá no culto e o filho da pastora Maria e do pastor Vandeir foi ungido diácono. E aí eu estava lá vendo eles, né? Falei assim, Senhor, olha como Deus é maravilhoso, né? Olha os canais para outras pessoas chegar. Deus envia a Eva, né? Não, a Selma me apresenta a Eva,
Olha, eu vou mostrar para vocês isso. Olha, na vida real, agora aqui, hoje, a Célia me apresenta a Eva, que está aqui na live. A Eva faz amizade, é irmã na igreja com a gente, depois ela muda para São Sebastião do Paraíso. Lá ela está junto com a cunhada e com o irmão, que tem uma igreja dentro de uma casa. E ela fala da live. A live, a Maria escuta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Liga para mim, querendo falar com a gente. Eu chamo o pastor Nilson e a pastora Anice para ir para São Sebastião do Paraíso. Lá em São Sebastião do Paraíso, pastor Nilson e pastora Anice tomam a frente, a direção, para que ali nasça, junto com a Maria e com o Vandeir, com a Eva, com o João, com todos que estavam lá, uma igreja Adonai. Irmãos, acabou a minha missão, a do Elcio. A minha missão do Elcio era apresentar o pastor Nilson e a pastora Anice, porque eles sabiam o que ia fazer. Você entendeu isso? Que lindo! Eles tomaram a frente. Eles sabem coordenar. Se fosse só eu e o Elcio lá, sozinho, não ia ter nascido igreja nenhuma, ia estar tudo do jeito que estava. Ou ia ter nascido com outras pessoas, né, Maria? Eu não sei, Deus sabe. Mas Deus, né, nos iluminou, o Espírito Santo nos usou como canal para que a gente chamasse o pastor Nilson e a pastora Anice. E o pastor Nilson tem um amor tão grande, assim, ó, ele entrou com toda a força dele para ajudar, para pastorear a igreja junto, né, ali. E eu falo, gente, é muito bonito isso. Eu estava vendo, domingo eu vi isso. Eu falei, Deus, você tem caminhos diferentes, né, Maria? Para cada um. Quando Deus ele quer, ele manda, ele faz as coisas. Eu estava lendo o Salmo 107, ele vai falar assim, que a mão do Todo-Poderoso, de Deus, a bondade dele, o querer de Deus para um povo, para quando ele quer que aconteça uma coisa, ele vai, ordena, ajuda e faz. Irmãos, falar outra coisa, Elcio. A nossa igreja também, irmãos. O Senhor tem usado muito, né? As quartas-feiras que o pastor Maurinho colocou para que eu coordenasse as quarta-feiras de oração, de culto. E Deus tá usando muito assim também como instrumento. E eu sei que é usado por um momento para aquele propósito que Deus quer para as outras pessoas. E a gente tem que perceber isso, né? Olha a importância da gente ser canal de bênção para outras pessoas. A gente não precisa tomar a frente, a gente precisa só ser canal, como Barnabé, entendeu? Muitas pessoas que têm a palavra na nossa igreja e não estava sendo usado. Hoje elas estão lá ministrando a palavra. Tem jovens, olha, vocês querem saber? Da quarta-feira que vem, uma moça, uma jovem, a Bia, né? Vai ministrar a palavra. Tem as filhas da pastora Janaína, ministram a palavra. A gente tem que estar chamando os jovens para ministrar a palavra. Tão lindo, tão lindo. Eu falo assim, então Deus está usando, sabe? Somos Barnabé. Domingo na live, eu não falo na live do culto. Eu ponho o celular e não falo nenhuma palavra. Porque aí é uma live da igreja, mas eu leio os comentários que as pessoas escrevem. Daí tinha uma mulher lá, Ellen, e aí ela escreveu para Timi, assim, ó. Nossa, sobrinha, estamos ficando velha. Mas é tão bonito ver esses jovens que outra hora eram criancinhas, devia ser aqueles que pulam na igreja, que correm. E estão lá em cima, e hoje eles Senhor. estão aí ministrando, que eu fico até emocionado, até choro. Olha que lindo isso, Porque irmãos.
Eu leio tudo, eu vejo tudo o que acontece na igreja. E aí ela escreveu, tamo ficando velha, kkk. Mas isso, irmãos, E a gente tem que dar chance para os se jovens, um né? dia, até eu falei pro meu filho, igreja não é lugar de criança. Eu falo, você está muito enganado. Igreja é lugar de criança. É lugar de criança. Deixa eles correr, deixa eles rolar, deixa eles pular, deixa eles ir para a escolinha. A Sandra Deixa eles ter leva... comunhão. Né, Velcio? A Sandra leva a Rebequinha. Porque, irmãos, é lugar sim. E a gente tem que levar desde o início. Nossa, irmão, hoje durou a palavra. Tá bom? Hein? Vamos E é isso. terminar? E eu quero ler um pedacinho aqui, irmãos. O nosso Deus Todo-Poderoso, então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias, faz cessar a tormenta, acalma-se as ondas, então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Louvem o Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e exaltem-nos na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. É Ele que faz quando Ele quer. E Deus, Ele não pede, Deus, Ele manda. E quando Deus manda, a gente tem que saber obedecer. E se você não obedece e não faz, Ele levanta outro. Mas se Deus falar, vai fazer, a gente tem que fazer. Isso. A gente tem que aprender isso, irmãos. Primeira coisa, obediência e reverência. Sim, e saber que todo serviço que o Senhor te der, qualquer missão que o Senhor te entregar, você não tem que olhar o tamanho da missão. Tem não. uma música que fala, servir ao Senhor com com alegria, né? Da forma que Ele quiser. Se Ele quiser que você seja só um canal para levar outras pessoas, seja. Eu estava vendo um testemunho de uma igreja, o homem falou, nossa, pastor, como que aquele homem que está lá na rua tomando conta dos carros, que educação, me recebeu, me orientou para me estacionar meu carro, me trouxe até aqui na entrada, que pessoa! Ah, é o juiz tal, falou o nome. Juiz. O cara falou juiz, lá fora ele é juiz. Mas aqui dentro ele é obreiro nosso, uma educação. Não interessa, não importa o que você é. Importa que você Às vezes você não foi reconhecido por homem, mas você está reconhecido por Deus. Vai e faz. Eu sempre catei um papel no meio da rua, um lixo, um O Elcio ama limpar a igreja, se eu chegar varrer a igreja. 5 horas na igreja, tiver a folha na frente, ninguém nunca mandou e nunca vai precisar de mandar, e não é na igreja, nem era na fábrica, é em casa, é em qualquer lugar. Hoje, 6 horas da manhã, estava escuro, eu já tinha varrido toda a minha rua, limpado, pus o lixo para fora, aí no vizinho tinha uns caras que põem uma lixeira fora, já catei, já juntei também, já levei, não precisa de ninguém ver, eu só sei de uma coisa, a minha rua era feia. Eu achei ele não quer ir embora, gente. E agora ela tá bonita, limpa, porque a turma vai vendo e vai conservando. Irmão, já o Fabiano vai tocar a interfone. Nós precisamos de trabalhar, que eu tenho umas duras missões hoje pela frente. Vamos orar pelos enfermos? Vamos. Eu quero primeiro agradecer a Deus pela vida, né, do Gabriel, do filho da Maria e do Vandeir. Que Deus continue usando, que eu fico muito orgulhosa de ver. Eu falo que lindo, como ministra lindo a palavra. Creio que vai ser um grande pastor, né? Em nome de Jesus. Vai levar a palavra em muitos lugares ainda, se Deus quiser. Vai ser muito usado, nós cremos. Né? É um orgulho. Aleluia. Então vamos orar pelos enfermos? Vou estar velhinha, vou falar aquele ali, eu conheço. Nós colocamos diante dos seus... Entrego a Nair Fernandes da Silva, que está com um coágulo na cabeça, orando por ela, para que Deus dissolva esse coágulo, que ela consiga, né? Ficar curada. O Renato, o estado dele é sério, muito sério, irmãos. Mas nós estamos aqui entregando o Renato na presença Quem que é o Renato? de Deus. Lá da Eva, que pediu oração São Sebastião do Paraíso. Pedindo, Deus, que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre ele. Ô Pai, a Roselaine, né, Eva? Estamos entregando todos eles. O William Melo precisa de fazer o transplante de medula, junto com a Emanuele, a netinha do Ocimar. Nós estamos orando por eles. A Maria Flávia, a Kátia,
a Renata, a Thalita, o Estevão e Marina, Lucas Silva, sofreu acidente de moto, nós estamos orando por ele, Deus. O Vinícius e todo o caderninho de oração, todos, né? O Eduardo, os Brunos, Madalena, a Kátia, a Vanessa, a Dani Vieira, a missionária Solange está indo lá visitar a Dani Vieira, é a que teve nenê e está com câncer, né? E a gente ora a Deus para ela ser curada, para ela poder criar a filhinha dela. Em nome de Jesus. A gente entrega aqui tudo na mão dele. Deus, Pai Todo-Poderoso, nas tuas mãos entregamos os nossos caderninhos de oração, né? Pedindo para que o Senhor visite cada um, toque, cure, liberte, em nome de Jesus. Lave com teu sangue precioso da cabeça aos pés e que sejam curados. Em nome de Jesus nós cremos, né, irmãos? Quantas curas a gente vê, quantas bênçãos a gente vê, quanta coisa linda, né? E ontem uma irmã lá do sul, a Neuza, ela escreveu para mim: Célia, eu sonhei com a palavra, agindo Deus, quem impedirá? E eu tinha falado agora aqui, eu falei na live no final, depois que acabou a live, ela falou para mim que ela teve um sonho, agindo Deus, quem impedirá? Falei, ninguém, minha irmã, é isso aí. E ela pediu para que a gente orasse pelo povo de Torres, lá no sul, nível grande de suicídio. É verdade. E nós oramos também aqui pelo povo de Patrocínio, nível grande de suicídio, irmãos. Vamos orar, né? Entregar essas cidades, essas pessoas, Pai. Tudo nas tuas mãos, poderosa, junto com a Neuza, lá em Torres, Pai. Nós estamos orando para que o Senhor toque, cure, liberte esse povo, né? De todo mal. Arranca, Senhor, quebra todos os grilhões, as prisões que prendem eles, Senhor. Que eles sejam completamente curados, libertos, em nome de Jesus. Nós te pedimos, te louvando, te agradecendo e te bendizendo. Amém, irmãos? Amém, aleluia. Glória. Hoje está tão bonito, olha Amém. aqui. A Sandra, o Vandeir, a tua prima, Marinês, Maria. a Eva, Maria, a Edna, a Ana. Que lindo que tá Vandeir. hoje. Já falei, Ana. Nivaldo. Edna, Paulo, Nivaldo, Amém. Freitas. Irmão, então é isso. Deixa eu te falar a bênção apostólica. Hoje à noite nós vamos estar orando pela palavra, em nome de Jesus, 6h30, até lá para as 8 horas, por aí, né? A gente A faz gente vai, uma hora de oração pela palavra. Quem quiser ir na igreja, a igreja está lá, quietinha, eu, a Célia, a outra Célia, nós às vamos- vezes a Adriele vai, A Lúcia, né? E é bom, tá bom? Pai do Senhor Jesus a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem, Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, vai ninguém, impedir. ninguém. Deus abençoe. Amém. Chuva de bênçãos. bênção. Deus abençoe. Bom